Muito bom dia a todos. Vamos dar sequência, pois, ao nosso estudo. E eu gostaria de, num primeiro momento, justificar a forma como nós vamos abordar este item. E isso porque, como o item de número 6 contém uma síntese do que os espíritos afirmaram a Kardec, nós desenvolveremos pela Rádio SEAC, estamos no processo final de formatação e iremos gravar na sequência um conjunto de 14 programas abordando cada um dos itens específicos deste de número 6. Será um curso introdutório abordando apenas este item e os elementos que o compõem. Daí porque hoje eu vou fazer então uma abordagem um pouco reversa, né? Vou tentar sintetizar as linhas-chave daquilo que Kardec, neste número 6, nos demonstra, ou seja, o que ensina o Espiritismo. E vou tomar como base um texto que ele publicou no mês de agosto de 1865, na Revista Espírita. Lá, na revista, depois de se questionar a respeito da contribuição que a doutrina espírita poderia trazer para a humanidade, e depois de registrar que não era objetivo da doutrina trazer apenas coisas novas, mas identificar nas coisas existentes leis que pudessem nortear o nosso caminho, ele então se debruça, passa a analisar os pontos que vocês encontrarão aí no item 6, né? Ele faz questão de nos mostrar, através de uma série de frases, quais são aqueles atributos, aquelas informações que a doutrina espírita, através das mensagens que chegaram pelas cestas, que chegaram através da psicografia, que chegaram até mesmo através da psicofonia, das materializações, dos fenômenos das vozes direta e da escrita direta, o que é que os espíritos vieram nos trazer. E perguntando-se a respeito disso, num primeiro momento, ele nos chama a atenção para o seguinte: sem um estudo sério, as pessoas podem confundir, e às vezes o fazem, o Espiritismo como se fosse uma fantasia. Uma fantasia. O objetivo da doutrina espírita é conduzir-nos à reflexão profunda, a respeito daqueles pontos que os homens de há muito se questionam. Qualquer um de nós que se der ao trabalho de estudar filosofia e for voltar os seus estudos para o mais recuado das manifestações filosóficas, vai entender que o homem se pergunta quem é e para onde vai. Qual a razão da existência sobre a terra? Porque alguns sofrem enquanto aqui estão, e porque outros demonstram nada sofrer. Porque alguns vivem com tanto, e outros não têm nem como sobreviver. Porque existências terminam tão cedo, enquanto outras se demonstram longevas, como a desafiar o raciocínio. Porque é que para certas criaturas parece ser tão difícil acreditar na presença de uma inteligência suprema.
Diante de tais considerações, ele nos faz uma advertência, e ela é muito clara, né? Não tendo o homem sondado todos os mistérios da natureza, não tendo a doutrina espírita no particular, resolvido questões que parecem ser da sua alçada, muitos ainda acreditam que ela não veio nos trazer nada de importante. Afinal de contas, qual é a descoberta que ela nos oferece? Ela resolveu, por acaso, a questão da origem dos seres? Ela resolveu o princípio e o fim de todas as coisas? Ela nos esclareceu a essência divina? E a resposta tem que ser não. Não. A origem das coisas, dos seres, ainda é objeto de consideração. Nós sabemos que o homem é um espírito reencarnado. Mas em que momento este homem, este espírito, passa a adquirir tal condição? Não há essa revelação. A natureza íntima da divindade, dizem os espíritos, falta ao homem o sentido para entender. Não é um sentido, mas é o sentido. Diante de tais indagações, nós ficamos então sujeitos às seguintes colocações que ele nos manda refletir. O Espiritismo não saiu do alfabeto, ainda não entrou na verdadeira via filosófica e se arrasta por lugares comuns, já que todos sabem que o Espiritismo prega a humildade e a caridade. Dizem os críticos, até hoje ele nada de novo nos ensinou, porque a reencarnação, a negação das penas eternas, a imortalidade da alma, a gradação através dos períodos de vitalidade intelectual, o perispírito, não são descobertas espíritas. Sobre eles vamos encontrar referências recuadíssimas. Recuadíssimas. O que o Espiritismo faz, já que não inventou nada disto, é nos esclarecer, nos robustecer com informações sobre isto. E a pergunta que não podemos deixar de fazer, se não apresentamos novidades, por que é que elas não foram trabalhadas antes? Se a doutrina espírita não é a primeira a falar de coisas que nos parecem tão lógicas hoje, por que é que outros não o fizeram? E Kardec vai dizer-nos que isto se dá porque, de repente, de todos os lados, ouvimos referências acerca destas situações. As vozes falaram, e falaram não só na França, mas falaram na América, falaram no Oriente mais recuado, falaram por toda a Europa. Elas vieram nos esclarecer, nos confirmar ideias vagas que tínhamos e exteriorizávamos através de escritos, de homilias, de pregações. Elas vieram ser esclarecidas, confirmadas. Diz-nos Kardec, ainda nesse texto, mas não é alguma coisa haver tirado, se não do nada, ao menos do esquecimento, algumas questões? De um germe ter feito uma planta vivaz? De uma ideia individual perdida na noite dos tempos, ou abafada pelo preconceito, ter feito uma crença geral?
ter provado que estava apenas em hipótese, ter demonstrado a existência de leis no que parecia excepcional e fortuito, de uma teoria vaga ter feito uma prática, de uma ideia improdutiva ter encontrado aplicações úteis? Pois bem, se há um provérbio verdadeiro, é aquele que nos diz que nada de novo há sob o sol. E é verdade. A doutrina espírita, que não descobriu, não inventou todas estas questões que o homem parece trazer consigo, ela veio racionalmente nos explicar. O Espiritismo ainda tem muito a ensinar. E Kardec insiste sempre isto: não foi dada a última palavra. Todavia, é importante perceber, e acho que é aqui que a nossa avaliação, a nossa análise hoje precisa seguir, deve rumar, até que ponto nós estamos aplicando o conhecimento que temos de tais letras. Porque os novidadeiros querem sempre uma coisa a mais, mas nos esquecemos de que a mensagem de Jesus, dada no sentido de que a demonstra hoje a doutrina espírita, já nos falava desse abecedário. Este mesmo abecedário que nós, muitas vezes, insistimos em não praticar. E desenvolvendo a sua análise, Kardec nos chama a refletir sobre aqueles pontos que estão ali no item 6. A existência de Deus, a existência da alma, a continuidade da vida após a desencarnação, para nos perguntar por que é que, sendo conhecedores de tais informações, ainda insistimos em agir tão erroneamente. Por que é que, conhecendo o abecedário, nós não o aplicamos na nossa vida? Por que não somos melhores? Por que não praticamos o bem? Por que ainda não somos solidários à dor alheia? Por que ainda adotamos comportamentos tão equivocados? Curioso, não é? Se já conhecemos. Porque o conhecimento sem prática não tem sentido algum. Ter o domínio, mas não fazer disto o nosso próprio dia a dia, acho que não tem relevância. E Kardec, então, vai nos fazer pensar a respeito do seguinte: os homens precisam de tempo para desenvolver 3 coisinhas: assimilar, aplicar e vulgarizar o que sabem. Vamos pensar nas 3 palavras? Assimilar. E talvez aí esteja a razão pela qual muita gente não conseguiu ainda entender o conteúdo da mensagem espírita. A assimilação é um processo que demanda muito tempo. Os que nos exercitamos no magistério, sabemos que o aluno não reúne condições de, num dia para o outro, ter conhecimentos se ele não assimilou os anteriores. É necessário, às vezes, repetir, insistir, para que aquele dado posto para a pessoa possa ser assimilado. Depois de assimilado, nós vamos esperar a prática, a aplicação. E só através da aplicação é que nós vamos disseminar os conceitos que agora sabemos. E vamos disseminá-lo, como insiste Kardec, através do exemplo que damos, não através das pregações que realizamos. Assimilar, aplicar, vulgarizar. Em que fase estamos nós?
Qual é a nossa postura diante de questões que, puxa, é claro, reencarnação, nossa, é uma coisa óbvia. Óbvia sim, óbvia sim. Mas até que ponto nós praticamos o conhecimento advindo dela no dia a dia? Quantas contendas já evitamos? Quantos atritos já impedimos ocorressem? Quanto já abrimos mão se sabemos que reencarnaremos? É lindo pronunciar a reencarnação. Até como autodesculpa para muitas práticas. Eu vou ter outra oportunidade. Às vezes, as oportunidades virão, mas não nas condições que as temos hoje. Porque aquele que recebe e não põe em prática, não foi digno do que recebeu. Então deverá mostrar-se hábil e apto a conseguir mais. É muito bonito falar na existência de Deus. Ora, quem em sã consciência há de dizer que Deus não existe? Pois bem, a doutrina espírita nos dá de Deus uma explicação racional. Mas os espíritas, às vezes, tomamos Deus como pior do que um irracional. Quando questionamos por que as coisas acontecem, porque Deus não cuidou de mim, porque Deus me faz ou permite que eu sofra, e aí demonstramos que o conhecimento espírita ainda não foi assimilado, porque a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, de que nos fala a doutrina espírita, não distribui favores, não tem privilegiados, não gosta de um ser mais do que qualquer outro, porque ela os tem a todos como fruto da sua criação. Veja como falta para nós a assimilação. Assimilar. Porque da assimilação vem o passo seguinte. Qual é mesmo? A aplicação. A aplicação. Então, às vezes, o sujeito ainda nem entendeu. Como é que vai aplicar? E só quando aplicar, só quando vivenciar, puxa, aí nós contaremos com a mudança. Mas às vezes ainda não assimilamos. Não estamos ainda com todas aquelas questões interiorizadas. Percorramos aí os itens do número 6. Nós vamos ver nas inúmeras entradas que aqui estão, informações que parecem à primeira vista tão óbvias, né? Vou escolher uma aqui a acaso, só para a gente poder ver como é complicada essa história de assimilar. Os espíritos revestem temporariamente um invólucro material perecível, cuja destruição pela morte lhes restitui a liberdade. Tranquilo, né? Tranquilíssimo. Tranquilíssimo nada. O sujeito nem admite perder esse invólucro perecível. E quando percebe que esse invólucro começa a dizer, não aguento mais, tá? Estou preparando, vai com calma, o sujeito aí fica desesperado. Nossa, será que eu vou? Não só você, todos vamos. Mas eu preciso ir primeiro? Não sei. Depende do tanto que você agrada ou cuida bem dessa máquina. Quantos cigarros você fuma por dia? Já perdi a conta. Cuidado. A máquina não sobreviverá. Quanto de bebida você ingere? Alcoólica? Só o social. Cuidado. A máquina não sobreviverá. Mas eu sou um espírito. Sim, que precisa demonstrar o cuidado que deve para com a máquina que possui. A coisa não é tão simples.
Então falta este processo. Ele continua nos advertindo a respeito do seguinte: ninguém pense que por não trazer novidades, as coisas permaneçam estagnadas, permaneçam sem que se constate o progresso. Há sempre progresso quando nós estamos elaborando, aplicando ou frutificando o que sabemos. Será que o homem poderia absorver incessantemente novas ideias? Não. É necessário dar tempo. E se cada um de nós deixar a presente reencarnação, levando na somatória das coisas boas e más que fez um saldo positivo, teremos progredido, teremos avançado. Dá-se o mesmo em relação ao Espiritismo. Ele não vai nos trazer coisas novas todo dia, mas ele nos quer transformar, fazendo-nos entendê-las, aplicá-las e, consequentemente, disseminá-las. Para que nós mereçamos saber coisas novas, é necessário demonstremos que o que já chegou até aqui, a nosso conhecimento, está sendo posto em prática, assimilado, posto em prática, ao mesmo tempo disseminado. E ele nos faz algumas perguntas ao estilo André Luiz, né? Aliás, mais Emmanuel que André Luiz. Embora ele não jogue, e André Luiz tem essa característica do jogo cadenciado para nos fazer guardar, Emmanuel é das perguntas, né? E Kardec, nesse artigo, falando sobre o item 6, nos manda perguntar: será que nós já somos suficientemente caridosos? Compreendendo o que é caridade, né? Porque às vezes o sujeito entende que caridade é tirar do que lhe sobra e dar para alguém. Isso é alívio de peso de consciência. Até porque o sujeito nunca dá efetivamente do que sobra. Ele dá aquilo que ele não quer ver mais, né? Ninguém abre mão daquilo que tem. Primeiro para mim, depois para mim e depois para mim. Será que nós já somos desprovidos de orgulho? Imagina. Eu sou parente do fulano. Ninguém procura os mais pobres como ponto de referência, nem na hora de se encontrar. É só olhar a lista de casamento, lista de festa. Veja se parente pobre é chamado. Ele não vai nem saber comer direito aqui em casa. E não chama. Mas não chama por quê? Por causa do orgulho. Esta praga que criaturas que já aprenderam que são espíritos reencarnados não poderiam ter. Orgulho do quê? Ah, do meu parente. Que parente? Você não é espírito reencarnado? Não vai voltar outras vezes? É, mas a minha... Que família? Desinteressados. Será que já somos menos desinteressados? Principalmente nas coisas materiais. Conta para mim se você tem alguma pretensão material para concretizar nos próximos meses. Já vai dizer para mim, Nazil, está pensando numa hoje à tarde. Então, não é de hoje à tarde. Desinteressados das coisas, vem aí, não, eu preciso ter, hein? Eu tenho que ter, isso aí eu não posso perder. Mas você tem um que parece novo, mas não é mais. Eu quero ter um novo. De que ponto somos desinteressados? Até que ponto? Até que ponto somos, continua ele nos a questionar, quem pensa que Kardec e a doutrina espírita vieram para passar a mão em cabeças, dizendo, olha, continua a pisar na bola, porque depois daqui, se você no último instante se arrepender, vão te estender um tapete vermelho para o umbral, né? E você vai... É essa a realidade espírita. O sujeito fica imaginando que é o contrário. Não é. Não é.
Será, pergunta-nos ele, que somos benevolentes para com os semelhantes? Quem? Nós? Pula essa, vai para a próxima, porque essa eu já caí. Bom, eu já tinha ficado nas outras 3, se você só caiu nessa, ponto. Que benevolência nós temos. Ai, se alguém pisar na bola conosco. A gente guarda aquilo sem afastar do pensamento o tempo todo. Pensa na sua mulher, que você vai ver como eu estou dizendo a verdade. Nunca mais. Que benevolência que é nada. Né? Como é que eu vou compreender que alguém pisou na bola? Eu não piso. Como é que eu posso entender que os outros pisem? Será que nós já moderamos as nossas paixões? E as paixões são a perdição do ser humano, do homem enquanto espírito reencarnado. Porque elas o fazem ligar-se àquilo que é transitório. E ligando-se ao que é transitório, dificilmente sairá das vibrações por ele mesmo emitidas no longo processo de evolução. Diz-nos Kardec ainda, olha como ele é bem pontual, né? Nós já deixamos de lado o ódio, a inveja, o ciúme. Eu vou deixar de lado o ódio e a inveja, tá? Até porque acho que pouca gente inveja o que os outros têm, não é mesmo? Ótimo, que bom. Mas a ideia do ciúme, em que o sujeito julga que é dele, é meu, e tem um ciúme danado. Não estou dizendo de marido, de mulher, nada disso. Isso é até um absurdo mesmo crônico, mas o tratamento é em outro lugar, não é aqui. É o ciúme que o sujeito tem de coisas bobas. Ai, se alguém pegar enciumado com bobagens. Bobagens. Será que nós somos tão perfeitos que não seja necessário vir e ouvir, estudar e repetir que precisamos praticar a caridade, a humildade, a abnegação, que não precisamos ser moralmente melhores? É a pergunta que ele nos faz. O que o Espiritismo nos revela está aqui, no item 6º. Ponto a ponto. Agora, até que ponto entendemos isso? Até que ponto de posse desse entendimento o estamos aplicando? De que maneira alguém que conviva conosco consegue afirmar, puxa, que diferença que ele faz, que ela faz. A presença dela em nosso meio é como se fosse uma mensagem de otimismo. Você tem alguma religião? Ah, tenho, mas que não é só religião. Ah, não, eu sou espírita. Ué, espiritismo não é religião? Não. Não. Não e não. Não é apenas isso. É uma filosofia que explica o porquê das coisas, advinda de uma ciência de constatação, e que não quer culto exterior. Chega! Isso inibe, isso descompromete, isso atrasa. O sujeito vai ser bonzinho na casa onde está, chame-se ela templo, igreja, o que quiser. Não. O duro é ser isto aqui o tempo todo, em todos os lugares. Sereis o sal da terra e a luz do mundo, quando seguires o que vos exemplifico, dizia Jesus. Marca a diferença. Ele nos grava uma coisa aqui que às vezes é tão difícil a gente encontrar, né? Pelo menos pensar desta forma. Eu vou ler para não correr o risco de perder, tá? A frase é um pouquinho grande, mas se a gente pensar bem, o Espiritismo tem como objetivo a regeneração da humanidade. Isto é um fato constatado. Regenerar a humanidade. Agora, segura só.
Não pode essa regeneração operar-se senão pelo progresso moral. Daí resulta que seu objetivo essencial, providencial, é o melhoramento de cada um. Dava para botar no armário, né? Ou na coisa do banheiro, quando a gente levanta cedo, bate o olho ali, e aí, puxa, podia pedir... Opa, deixa eu olhar aqui, como é que é? O Espiritismo tem como objetivo a regeneração da humanidade. Puxa, que legal! Mas só vai acontecer tal regeneração quando houver o melhoramento de cada um. E a gente volta. Melhoramento na prática da caridade. Melhoramento na questão ligada ao orgulho, à vaidade. Até que ponto melhoramos? Eu me orgulho de não ser orgulhoso. Não é? Caridade, nossa, eu faço tanta, né? Pega aquela roupa que não vai ter mais... Vem cá, olha filho, leva para você. E aí o pobre olha e fala assim, não vai fazer falta não, né? Tem certeza? Né? Olha, aquele pão que estava velho, vamos passar para alguém. Não tinha uma farinha bichada? Aí tinha, olha, a mulher está pedindo lá. Soca. E ainda volta para dentro de casa com aquele ar cristão. Nossa, como eu pratico o bem. Sou uma criatura, Senhor, muito obrigado, porque eu estou me purificando a cada dia. Ainda bem que o Senhor não fala diretamente. Porque se falasse, essa hora tomarias uma advertência. Hipócrita, sepulcro caiado. Teve alguém que teve a coragem de dizer isto, para nos apontar o quanto precisamos ser melhores. O mundo vai ser melhor, não em passe de mágica, quando nós formos melhores. O mundo vai ser, sim, quando todos formos. Quando todos formos. E não precisa a gente se preocupar porque o outro não é. Tem que ter a coragem de olhar-se e ver o quanto já sou. O quanto já melhorei. E aí corrigir. A mim, não aos outros. A mim. É tão difícil corrigir-se a si mesmo, que a gente então prefere apontar o defeito dos outros. Né? E aponta sim para valer. Não sei se acontece com vocês aqui. Eu estou pensando em mim, em voz alta. Quando a gente fala aqui, a primeira coisa que faz é falar de si mesmo. De si mesmo. Tá? Não é para dar lição nenhuma, não. É para refletir junto. E ver que nós que temos tantas informações ainda não as assimilamos. Ainda não corrigimos a nossa maneira de nos comportarmos. Ainda não nos ajustamos como talvez já devêssemos ter nos ajustado. Traçando objetivos e perseguindo-os. Vou ficar sem falar mal de ninguém por 1 hora. Olha, Nazil, só se você tiver no dentista. Né? Fazendo uma extração lá e fica a boca aberta, mas está pensando mal dele. Você não tem cuidado comigo aqui, né? Tá doendo, tá doendo. O sujeito então percebe, anestesiado, né? Então por 1 hora eu não falei mal de ninguém, pudera, estava anestesiado. A mandíbula deslocada. Agora não. O sujeito não consegue 5 minutos. 5 minutos. Quer fazer o teste? Cuidado que dá um susto, né? Eu nem passo mais para essa proposta de dia. Proposta de dia temerária. Vou passar esse dia tendo paciência. Nossa, a primeira delas, por que as horas não andam rápido? Não aguento, olha, são 24 horas que eu prometi que eu ia ser calmo. Puxa, mas que coisa, como demoram 24 horas. Perceba a nossa dificuldade. Então a doutrina espírita vem para aos poucos nos fazer ir refletindo, modificando a nossa maneira de ver. Esses conhecimentos que os espíritas fizeram tanta questão de nos passar,
os espíritos, perdão, de nos passar, de nos referendar, de nos demonstrar, tem apenas um interesse, o interesse de fazer com que a humanidade se modifique. A humanidade visível e aquela que não nos é agora visível, mas que aqui está conosco, partilhando dos mesmos ideais. O Espiritismo, diz-nos Kardec, nos abriu o santuário de todo, não nos abriu o santuário de todos os conhecimentos, porque nós ainda não somos melhores. Quando formos, certamente Ele nos vai esclarecer. E aí, então, eu optei por alguns daqueles itens, tá? Para a gente poder trabalhar e, a partir dessas reflexões, entender todo esse conjunto, tá? Que está aí, que depois é o Livro dos Espíritos inteirinho, porque ele sintetiza nas frases que estão aqui no item 6, todo o Livro dos Espíritos. Todo o Livro dos Espíritos. Como a nos mostrar o que eles vieram nos trazer. Primeiro, o ponto mais importante da doutrina espírita, o número 1. A prova cabal da existência e da imortalidade da alma. Esse é o ponto número 1. Provar, sem dúvida, de que a alma existe e mais, ela sobrevive. Prova isto. Não é artigo de fé, não. Prova. Através das materializações, através dos recados que os espíritos nos transmitem, identificando-se. Houvesse uma demonstração e nós já estaríamos felizes. Mas elas se dão aos milhares. Elas se deram desde que o homem consegue retratar isto, identificando. Pouco importa que digam que isso é alucinação. Pouco importa. Mais cedo ou mais tarde, as pessoas conhecerão tais informações. E aí, responderão pelo tanto de oportunidades que jogaram fora. Não nos preocupemos com os outros neste sentido. Façamos a parte que nos compete. Não travemos a nossa marcha porque o companheiro de jornada quer ficar parado. Quer ficar? O problema é dele. Nazilma, você não está sendo egoísta? Não, não estou sendo bobo. E nem recomendando, porque de repente você perde a chance de fazer porque a pessoa não quer ir. E nós haveremos de dar demonstrações e ser cobrados por aquilo que fizermos. Eu me acredito um espírito reencarnado. Acredito que a vida prossiga em muito maior plenitude. Vou viver de forma a comprovar isto. Pela firme crença que desenvolve, está aí em 3 dos itens que nós estamos examinando, ele exerce uma ação poderosa sobre o moral do homem, leva-o ao bem, consola-o nas aflições, dá-lhe força e coragem nas provações da vida e principalmente o desvia do suicídio. Porque aqueles que imaginam o nada, aqueles que não veem a consolação, que não entendem e quando buscam o suicídio, demonstram que ainda lhes falta quem exemplifique o conhecimento espírita em plenitude. Não devemos censurar aqueles que buscam tal atitude. Talvez tenhamos sido nós os que falharam em orientá-los. Devemos orar por eles, vibrar por eles, pensar em que sejam consolados, em que reflitam e que, acima de tudo, entendam aquilo que nós já entendemos, que a doutrina espírita consola. Quantos vêm ao centro em busca disto, do consolo?
Porque acham, né? E tem gente que denuncia isso, enuncia assim: perdi fulano, perdi meu filho. Cuidado que alguém acha, né? Ninguém perde a ninguém. Somos espíritos. Voltamos para onde viemos, ou de onde viemos. Mas por que ele desencarnou tão cedo? Não sei, não sabemos. Quais as condições, o que cada um tem de propósito. Talvez sem episódios marcantes e dolorosos na nossa existência, continuássemos achando que o mundo está bom do jeito que quer estar. Informa-nos ele que o Espiritismo nos demonstra o que passa com cada um de nós no instante da morte. E por isso ninguém precisa temer, mas também ninguém pode se iludir. O instante da morte, o instante em que vamos deixar o veículo físico e recobrar parcialmente a nossa visão espiritual, fruto da evolução que já desenvolvemos, que já tivemos. Vamos voltar. Pela lei da pluralidade das existências, e os espíritos são categóricos, a reencarnação é uma ideia disseminada de há muito. Está presente na literatura antiga, o Bhagavad Gita, o Mahabharata, o livro tibetano dos mortos, na Bíblia, no Alcorão, a reencarnação. Mas ninguém lhe dá a leitura que o Espiritismo dá. Porque a pluralidade das existências faz com que o homem saiba de onde vem, para onde vai e qual o objetivo que tem na Terra. O conhecimento reencarnatório. Mas que nos deve conduzir à prática de 3 coisinhas: a fraternidade, a igualdade e a liberdade. Ele era um francês e não podia esquecer dos 3 princípios. Estava reencarnado na França. Igualdade, fraternidade e liberdade. Nos explica o que é o perispírito, como é que a alma percebe as coisas. Não é o corpo que percebe apenas, a alma percebe. Prova as relações de existência que tem entre os 2 mundos. Aliás, elas são tão intensas que dá para a gente enunciar que vivemos nesse estado permanentemente. Estamos em contato com a realidade espiritual. Puxa, e como é que ela pode me ajudar? Dependendo da maneira como eu agir. Se eu tiver a prática da caridade como lema, se eu for uma pessoa que já venceu o orgulho, o egoísmo, os bons espíritos vão me conduzir permanentemente. Mas, e se isto apenas for uma proposta? Eu ainda não tiver assimilado. Dá-nos a conhecer as verdadeiras condições da prece e seu modo de ação. Ah, verdade, verdade. A prece é o ato extremo de louvar a Deus, de agradecer pela vida e de pedir ter forças para superar os obstáculos. Nossa, Nazil, eu fazia o contrário. Sim, todo mundo faz. Pede, pede e pede. E se tiver um espacinho, pede para alguém pedir para ele, né? Nunca ouviram isso? Nazil, você precisa rezar por mim. Por quê? Né? Você não tem boca? Tenho. Não tem mente? Tenho. Então peça você. Ore você. Ah, mas a sua oração não é mais forte, só se for pelo tamanho, né? Não, se for essa história de tamanho, tudo bem. Sujeito que joga na NBA, então vai ter uma facilidade, né? 2 metros de altura, maior, 100 e poucos peças, então por nós. Imagina, não há isto. A prece é esse recurso que nos faz buscar a sintonia e reunir condições de enfrentar a colheita da semeadura que fizemos. Porque as provas da existência são a semeadura que fizemos. A semeadura muitas vezes equivocada, mal dirigida,
sem equilíbrio, e hoje nós colhemos. E queremos o quê na nossa infantilidade? Eu vou pedir, quem sabe Deus não tira isto do meu caminho. Mas foi você que colocou. Por que agora vai tirar? Você vai ter que passar, entender e não repetir. Ficou claro? Não, eu queria que ele tirasse. Então, o centro não garante isso. Não pode garantir. Vou procurar um centro mais forte. Quem sabe no centro mais forte vão me tirar esta. Não vão tirar nada. Ninguém tira o que nós colocamos, senão nós mesmos. Você se equivocou? Sim. Primeiro passo, não se equivoque mais. Segundo, ajuste-se com os equívocos. Peça perdão. Vá lá e se desculpe. Mas não vai me aceitar. Não tem problema. O que importa é que você vai se desculpar. Me perdoe, eu estava errado. Aceite as minhas desculpas. Não, tudo bem, você está certo no seu juízo, que eu respeito. Só vim para te dizer que não guardo mágoa nenhuma a respeito disso. E passa a borracha e segue em frente. E ele? O problema é dele, ou dela, de quem quisermos. É importante nós nos percebermos disto. Nos valermos da prece para pedir em favor daqueles que sofrem, daqueles que precisamos também movimentar as nossas ações. Ó Senhor, elimine a controvérsia no mundo, que não haja mais guerra, inclusive aqui em casa, né? Porque a gente fala da guerra lá do outro lado, e conviver conosco é um verdadeiro processo beligerante. Deus me livre de chegar perto dele, é patada o tempo todo. Está o tempo todo, mas ele vai no centro, com a cara de contrito. Sou até médium. Grande vantagem, todos somos. Todos somos espíritos reencarnados. E o espírito reencarnado não perde a sintonia com o lugar de onde veio. Então nós nos mantemos permanentemente assim. Até quando fala da prece, a doutrina espírita nos orienta, nos educa. Para fazer a prece preciso ir até a igreja, ao templo, ao centro? Não! Jesus já havia dito à moça do poço de Sicar: basta que você no seu íntimo se dirija a Deus. Percebam, vamos voltar naquelas 3 palavrinhas para fixar? É preciso assimilar, é preciso aplicar para que a ideia se vulgarize. É preciso assimilar. Até que ponto nós efetivamente assimilamos tudo aquilo que a doutrina nos traz. Eu convido você a passar por todos estes pontos que estão aí no item 6º, ponto a ponto. Eu escolhi alguns, não dava para falar de todos, eu até revelei o propósito aqui. Mas eu gostaria que você passasse por eles. Olhando cada um, você fizesse, já assimilei, já. Realmente eu consegui compreender o que é isto. Ótimo. Já aplicou? Talvez não. Bom, então precisa aplicar. Porque só através da prática nós conseguiremos aquele que é o objetivo da doutrina espírita, a regeneração da humanidade. É para isto que ela veio. Foi isto que Jesus veio fazer. Buscar que os homens se regenerassem, crescessem. E ele fez isto diferentemente de todos os que vieram antes, e de uma maneira dolorosa a gente tem que reconhecer, também de uma maneira bem clara, os que vieram depois não conseguiram imitá-lo, porque ele dava testemunho do que pregava.
não condenava, não acusava, compreendia, tinha frases de efeito para que nós pudéssemos entender e talvez não tenhamos assimilado. São os doentes que precisam de médico e doentes somos todos nós. Na medida em que espíritos reencarnados, tendo a oportunidade de conhecer como tivemos no transcurso dos últimos séculos, ainda não conseguimos talvez mudar pontos tão elementares nesse nosso processo educativo. Diz-nos Kardec, encerrando, que a doutrina espírita pôs luz, provou e fez reconhecer como leis da natureza inúmeros fatos outrora vistos como se fossem fatos inexplicáveis, sobrenaturais. Restam fatos para serem explicados? Ele nos diz sim. Aliás, os espíritas não têm que ensinar esse alfabeto aos que os ignoram. Já lançaram eles a semente em toda parte, onde poderiam fazê-lo. Não resta mais incrédulos a converter, obsedados a curar, consolações a dar, lágrimas a enxugar. Temos razões para dizer que não há mais nada a fazer quando ainda não terminamos a tarefa, quando ainda restam tantas chagas a fechar. O Espiritismo, através dos espíritas, precisa soletrar o alfabeto que de há muito aprendeu a conhecer, antes de querer ler fenômenos que ainda estão escondidos no grande livro da natureza. Que tenhamos a consciência a respeito disso. A tarefa de hoje é simples, é repassar o item 6º, ponto a ponto, jogando em cada uma das frases aquele trio perfeito. Já assimilei? Se não, leia de novo. Busque aprofundar-se, busque interessar-se. Voltemos à abertura da advertência dele. Sem estudo sério e metódico, ninguém conhece a doutrina espírita. Não, Nazil, eu já assimilei. Ótimo. Está praticando? Eu acho que aí é que a roda pega. Sempre. Na hora da prática. Na hora de demonstrar aquelas virtudes que sabemos precisamos ter. Quando todos nós as praticarmos, disseminaremos pela humanidade este ensino que é de Jesus. E aí, aí eu acho que a gente pode dizer, a Terra está se tornando um mundo regenerado, em que os homens já se compreendem, em que as pessoas, antes de criticar, vão entender o que aconteceu, em que as pessoas, antes de apedrejar, vão estender as mãos para erguer os que estão caídos, vão se colocar no lugar daqueles que sofrem, e se sofreram um dia, vão entender por que as pessoas se desesperam tanto nos momentos difíceis. É esta a tarefa da doutrina espírita. É esta a tarefa que nos recomendou Jesus, quando na frase que todos nós sabemos de cor, nos disse o que precisava ser feito. Qual é que é esta frase? Façamos aos outros tudo aquilo gostaríamos os outros nos fizessem. Tomemos a iniciativa. Façamos o bem sempre. Muito obrigado.